Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei exatamente a que horas que vocês vão assistir essa nossa live. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o CAR e o CAR dado pela Regina em especial. E é uma grande alegria ter vocês aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer cada um pela oportunidade e pelo tempo que vocês expuseram para nos ouvir. Vamos honrar esse tempo de vocês. Regina, boa noite. Boa noite, tudo bem, Ana? Tudo bom, graças a Deus. É uma alegria ter você aqui hoje para a gente poder bater esse papo. E primeiro eu gostaria de, para quem não conhece você ainda, que você contasse um pouco de você. Tá joia, muito obrigada. Eu sou engenheira agrônoma de formação, né? E desde 2014, 2015, eu aprendi a tecnologia de aplicação do ultra baixo volume, que é aplicar 1 litro por hectare apenas, né? Isso foi uma virada de chave na minha vida. Por 15 anos antes disso, eu fui produtora rural, né? E quando eu fiz essa tecnologia, que a gente conseguiu reduzir no primeiro ano 50% do princípio ativo na safra, eu falei, nossa, aí que está o benefício, né? Então, eu trabalho com tecnologia de aplicação já nos meus últimos 10 anos completo, né? Indo para 11. Mas mais que isso, eu fui produtora rural também, né? Então, sou 25 anos já agrônoma, né? Até mais, 27. E foi uma virada de chave porque eu vi que eu trabalho com tecnologia de aplicação para justamente reduzir o número de aplicações, né? Fazer uma aplicação mais assertiva e conseguir, principalmente, colocar dinheiro no bolso do produtor, né? Que foi meu maior propósito, junto também de reduzir o defensivo agrícola no planeta de uma maneira geral, né? Isso foi uma motivação, né? Então, geralmente, nessa história de tornar alguma coisa viável, ou você diminui custo ou você aumenta a produção. E com essa tecnologia de aplicação, a gente conseguiu fazer as duas coisas, tanto reduzir o custo como aumentar a produtividade. Então, a lucratividade proporcionada foi enorme, mais de R$ 5.000 por hectare na época, para aquela praga, para aquela cultura, né? Que no caso era bicudo no algodão. Bom, e aí eu resolvi trabalhar com tecnologia de aplicação. E 2 anos depois, eu pensei de eu mesma desenvolver um drone, que ainda era só 2017, né? Já tinha muitas iniciativas nacionais, de desenvolvimento de drone, mas elas foi ter uma melhor opção para aquilo que eu precisava para fazer essa entrega, aconteceu em 2019, que eu encontrei o drone ideal, que na época, perante muitos, era o único que tinha as três características que precisava para aplicar essa tecnologia com qualidade, né? E de 2020 para cá, eu operei como prestadora de serviço, né, por 3 anos. E, e nos últimos, nesse período e até agora, eu sempre fiz também treinamentos para grandes empresas, até multinacionais, porque essa tecnologia de aplicação, ela é diferente da aplicação terrestre, né, muda alguns conceitos, né, vem da pulverização aérea, esse ultra baixo volume, e o drone justamente carrega menos volume, então tem uma importância muito grande e inteligente você saber essa tecnologia de aplicação para quem está trabalhando com drone, né? Que está sendo muito grande no mercado hoje por ser economicamente um investimento menor em máquina, investir em drone do que investir em pulverizadores terrestres, né? E tendo até a mesma eficiência. Então é extremamente inteligente saber essa tecnologia de aplicação que a gente também denomina como baixo volume oleoso, né, nome dado pelo Dr. Marcos Vilela, que foi o meu mestre. Então, que são os princípios do ultra baixo volume para se fazer com drone, né? Então, é bem inteligente saber essa técnica que é contraintuitiva às vezes em algumas coisas. A gente precisa entender o encadeamento para poder fazer. Sozinho, a pessoa não vai conseguir fazer essa pulverização, que eu vou falar durante a live, quais são os motivos que não consegue, né? Então, é possível dizer que você sentiu na pele o que o produtor sente?
Exatamente, né? Como eu fui produtora rural, eu percebia que 70% do custo de produção estava envolvido com insumos e adubo, né? E eu, na época, achava que isso a gente não poderia tirar, porque como que você vai tirar um controle de alguma praga ou doença? Então, eu achava que não dava para diminuir esse custo, sabe? Então, quando, de repente, em uma das culturas a gente consegue reduzir para uma importante praga metade das aplicações e depois eu consegui 70%. Falei, gente, tá aí a chave, né? Era uma crença, né, que a gente não conseguia. Então, por exemplo, quando a gente não sabe essa tecnologia, tem muita tendência assim, se eu não conseguir controlar com 1 litro, vou pôr 1,2 litros, 1,5 litros. Não deu certo, com 200 litros por hectare de calda total, então eu vou colocar 400, tem que molhar bem a planta, né? Então, quando a gente não conhece essa tecnologia, a gente tem essas crenças que são errôneas, mas a gente faz isso e paga do bolso, né? Então, foi muito forte, né? Por eu ter sido produtora rural, meu pai foi produtor rural, né? Então, eu conheço isso na pele, de ter esse custo muito alto com insumos e pensar que não consegue reduzir isso, né? Então, eu achei bastante inteligente, até financeiramente, primeiramente, mas também de reduzir esse controle de pragas. Como a nossa pulverização fica mais assertiva, você tem menos reentradas, né? Então, no total da safra, você tem uma grande economia, sem ter tido prejuízo da praga, né? Então, foi uma virada de chave. Eu acho que para o produtor é extremamente importante saber disso daí, como faz essa aplicação, né? Porque muda um pouco, né? Os conceitos. A gente está acostumado muitas vezes com a pulverização terrestre, grandemente, a maioria dos produtores, né? São poucos os que têm avião. Então, esse conhecimento do baixo volume, do ultra baixo volume, era muito para pouca gente na agricultura brasileira, né? Era muito restrito para os aviões e ainda assim nem todo mundo tinha domínio de como fazia isso. Então, quando vieram os drones, democratizou da gente poder fazer essa pulverização para qualquer cultura, para qualquer praga, e não só praga, doenças e herbicidas também. Então, a gente percebe que o controle ele é melhor e que, no caso de herbicidas, até acelera o efeito, né? Então, realmente, toda apresentação que eu começo técnica, eu falo que é uma tecnologia que potencializa o resultado do produto que você está aplicando, que pode ser químico, natural ou biológico, ele é muito potencializado por essa técnica. Uhum. É como se você tivesse tido uma luz, né, de uma nova possibilidade que você nunca tinha pensado antes. Exatamente. E é uma quebra de paradigma mesmo, sabe? Por isso que eu falo que é importante a pessoa ter o treinamento, que sozinha ela não vai pensar essas técnicas, né? Essa técnica, ela foi amplamente divulgada e utilizada na década de 70 a partir dos ingleses, né? Então, só que como ela tem outros princípios, a pessoa sozinha ela não vai conseguir desenvolver tudo isso daí. Mas quando a gente explica o encadeamento que tem entre tamanho de gota, formulação, que máquina vai fazer essa gota, qual é o alvo, então você tem e que condição climática, né? Você consegue entender essa dinâmica dessa gota e onde ela chega. Então, aí fica claro, mas senão a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Ela demoraria talvez muito tempo, né? E você, como especialista, você consegue encurtar esse caminho, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu aprendi com uma pessoa que me acompanhou uma safra inteira, contratamos ele, né, para ele acompanhar essa safra inteira, para entender como funciona. Então, foi muito inteligente o que a gente fez, né, do que a gente queria aprender sozinho e errar de novo, por exemplo, uma safra e perder de novo muito dinheiro, né, e inviabilizar a cultura, né? Uhum. Então foi muito profícuo, assim. Ok. Muito bem. E me conta um pouquinho do CAR. Como é que o CAR surgiu na sua vida? O que que é o CAR, para quem não sabe? CAR é um curso para aplicação aeroagrícola remota, né? Então, a aplicação justamente por drones.
que foi justamente feito para fazer o baixo volume, né? Com tratores a gente faz volumes mais altos. Só fazer um parênteses aqui, né? Com a Uhum. parte terrestre, a gente também obtém muitos bons resultados, de controle e tudo mais. E a vantagem é que quando você faz o baixo volume e o drone é feito para isso, você consegue fazer mais áreas em pouco tempo do que pensar que você tem que molhar muita planta e querer pôr muito volume no drone, né? Então, os dois entregam bons resultados, que a gente fala de eficiência biológica, ou seja, dá mortalidade para aquele alvo que você almeja. Porém, quando você escolhe ir trabalhar com drone, é importante você entender esse baixo volume para você poder obter mais rendimento operacional com essa máquina, que tem uma importância enorme quando você faz uma estratégia fitossanitária. Às vezes você tem uma janela de operação muito pequena porque está vindo chuva, ou porque está corrido, ou porque você tem menos máquina do que a área que você está plantando, às vezes você arrendou uma área do lado. Então, ter uma eficiência operacional por todos esses motivos que eu citei é importante, principalmente se a praga ela é muito agressiva. Então, você precisa pulverizar rápido para que ela não fique procriando, né, na sua área e aumentando o dano, né, trazendo prejuízo. Então, tem um benefício enorme agronômico, entender dessa tecnologia para ter mais benefícios. Uhum. Ok. Então, o CAA, ele está na legislação do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, para que toda pessoa que compra um drone, ela precisa ter um profissional que tenha essa certificação. É um curso de 24 horas e depois tem uma prova, né? E nesse curso, a pessoa aprende os princípios fundamentais de como é praga, doença e plantas daninhas, quais são os produtos que servem para controlar esses alvos, e depois tem também a formulação, alguns produtos funcionam melhor mais ácido, outros funcionam melhor em pH entre 5 e 6. Como que você vai misturar esses produtos, aonde é o alvo, né? Então tem um bastante conceitual de para você poder pensar na hora que você for aplicar, de que maneira que eu vou usar esse produto para que me dê o melhor resultado, né? Biológico. Então ele tem uma grade obrigatória que o mapa pede, que inclui inclusive a tecnologia de aplicação. Aconteceu comigo. Eu já ensinava a todos os meus clientes, quando eu era prestadora de serviço, essa tecnologia de aplicação, às vezes até num papel sulfite, assim, na mesa dele, né? Eu ia explicando como funcionava e depois eu demonstrava isso no decorrer da minha prestação de serviço. E, e dei depois também, em paralelo, e até hoje eu dou muito treinamento para produtor e todo mundo da fazenda, ou até prestadores de serviço, de como que é essa tecnologia de aplicação, né? Então, isso é um treinamento de um dia. E aí eu percebi que era justamente isso que precisa ser ensinado no CAR. E algumas pessoas me diziam assim, olha, Regina, eu já fiz o CAR, agora eu preciso aprender tecnologia de aplicação, e contratavam o meu treinamento. Daí eu fui percebendo que justamente todo o meu conteúdo que eu ia dando naturalmente para os meus clientes, precisa ser contemplado num CAR, né, para a pessoa sair minimamente preparada, porque ocorre o seguinte: a única exigência é que a pessoa tenha 18 anos para ela poder trabalhar com drone, né, seja para colocar os parâmetros e pôr esse drone para voar, né, a maioria dos drones são autônomos, e mas você precisa colocar esses parâmetros agronômicos para ele voar. Então, para você colocar esses parâmetros, você tem que entender a tecnologia de aplicação, para entender a dinâmica de gota e que faixa isso vai fazer, e que altura também de voo que você vai colocar. Então, por legislação, precisa que a pessoa tenha 18 anos e pelo menos uma pessoa da dupla precisa ter esse certificado, que é homologado pelo MAPA. Então, a minha empresa, depois de dar muito treinamento, continuo dando, resolvi também, estamos homologados junto ao MAPA para poder ministrar o CAR, nesse objetivo justamente de ensinar esse baixo volume, porque senão a pessoa vai tender a colocar volumes cada vez mais altos nos drones, que também estão ficando maiores,
Uhum. E mesmo que seja maior, você pode continuar fazendo esse baixo volume, que vai te dar uma eficiência, operacional muito grande, sem, claro, perder o primeiro, fator que eu sempre busco, é a eficiência biológica, né? Então, mortalidade, buscar que seja 100% essa aplicação, né? E então eu passei a oferecer o CAR, também motivada por vários colegas, mas o último me falou assim, né, que eu comentei com ele, olha, já fiz a apostila e agora estou trabalhando conteúdo, tal. Ele falou assim, você tem uma obrigação moral de ensinar o baixo volume. Então foi engraçado, porque eu era prestadora de serviço e ia ensinando e daqui a pouco as pessoas começaram a me chamar de professora, né? Então, e agora que eu estou professora, né, assim, ministrando esse CAR, é, e a gente vai agora fazer já o online, né, que eu gosto bastante, porque as pessoas vão perguntando, então eu consigo sempre explicar com exemplos práticos, né? Gosto demais disso. Então eu passei a ser chamada de professora, mas agora que eu estou sendo mesmo, de fato, né? Então esse é o CAR. E aí é uma Uhum. coisa importante de dizer, às vezes tem pessoas que fazem umas colocações assim, ah, mas é obrigatório. E, que coisa, né? Ou vão fazer só porque é obrigatório, mas eu tenho uma reflexão para fazer aqui, que é o seguinte: na aviação, toda a vida teve que ter o curso de executores, e o critério é que essa pessoa fosse técnico agrícola, para poder fazer esse curso de executores, né? Então, é um técnico agrícola que faz o trabalho de solo no apoio da aviação agrícola, né? Então, ele que prepara a cauda, e ajuda a calibrar e regular esse avião, né? E tinha também, tem até hoje, o curso de coordenadores, que eu já fiz e executei por 2 safras, né? Fiquei na pista lá e depois avaliava cada aplicação, então tenho muita vivência de prática mesmo, de fazer esse avião voar, esses conceitos que é totalmente contrário do terrestre. E, então, você veja que nesses dois, antigamente, tinha esse critério que a pessoa tinha que ter essa formação, ou ser técnico agrícola ou ser agrônomo, para cada um desses dois cursos, de executores ou de coordenador, respectivamente. O CAR, que é para drone, não tem obrigação de formação nenhuma, a pessoa tem que ter 18 anos. Então, fazer um KA e buscar esses treinamentos, eu acredito que é o minimamente necessário, porque a gente está trabalhando com produto químico, tem muito dinheiro que passa por aí do produtor, né? Então, se a gente puder entregar um resultado melhor, é a única formação que está sendo exigida. E é uma formação que leva uma semana. Então, existe uma outra maneira de se enxergar a importância de fazer um CAR e buscar um CAR que tenha esse diferencial que eu estou oferecendo, né? Que é explicar o baixo volume, né? Não sou dona dessa tecnologia, ela é muito antiga, né? Mas ela era desconhecida, tanto que por muitos anos não era ensinado em escolas de agronomia, né? E eu mesma, por exemplo, aprendi na prática, fiz uma boa escola e aprendi por necessidade, porque a gente não estava conseguindo controlar uma praga, e aí com essa técnica e outra metodologia que envolve, né? A gente conseguiu resultados fantásticos, né? Então, isso precisa mudar um pouco o conceito, assim, na minha opinião. Então, olha que coisa interessante, né, que você está me falando. Então, a pessoa vai poder, em uma oportunidade, o que antes ela fazia muitas vezes duas oportunidades, fazia o CAR e depois ia fazer um treinamento de tecnologia de aplicação, porque achava que eram coisas separadas, ela vai levar tudo de uma vez só, né, num curso que dura normalmente, a depender de como ele funciona, uma semana, né, dos horários, seja de manhã ou à noite, enfim. Numa semana ele está habilitado e assim, me parece, assim, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que para o produtor, se for um funcionário dele, é extremamente interessante, porque esse é um investimento que se faz com enormes benefícios, porque ele vai ter uma pessoa na propriedade dele que vai saber aplicar tecnologia, vai conseguir usar o que você ensinou, a tecnologia de aplicação, porque você é extremamente prática,
e ele vai ter um benefício imenso em termos de redução de efetividade, de ser assertivo com relação ao alvo, de reduzir a quantidade de defensivo. Então, assim, e para o profissional que eventualmente não tem ainda não seja o funcionário, não seja quem contrate, não seja o produtor, mas queira eventualmente se qualificar para trabalhar nessa área, a gente percebe que tem pessoas interessadas nisso também, né? Tem. Ele vai ser um profissional que vai ter uma qualificação muito melhor, né, para já poder, no mercado de trabalho, se oferecer, né? Não é só uma questão da obrigatoriedade. Ele, de fato, por isso que é importante a gente buscar cursos de qualidade, né? Ter certeza de quem está dando, se a pessoa tem habilitação, se ela tem experiência, né? E porque aí são investimentos, é um investimento que você faz de tempo e de dinheiro também, que vai ter um retorno efetivo, né, Regina? Na vida profissional. Se eu então, opto, né, de passar todo esse conteúdo nas 24 horas, honrando esse tempo da pessoa, sempre com uma linguagem muito simples, para ele entender essa, essa dinâmica toda, para ele ter base e poder tomar as melhores decisões no campo depois, né? Então, nessas 24 horas, ser o mais prático, objetivo possível, né? De otimizar o tempo da pessoa também, né? Uhum. Então, com uma linguagem bem simples, né? Tanto é que as pessoas começaram a me chamar de professora, pensavam que eu dava aula. Algumas já me perguntou se dá aula em universidade e tal, né? Então, outros dizem da didática, mas é porque eu vivi no campo. Então, a função do professor é trazer de um jeito palpável, né? Aquilo que se às vezes você lê um artigo, alguma coisa assim, você não consegue entender. Já aconteceu comigo, do cara falou assim, nossa, eu assisti uma live de fulano de tal, etc, tal, mas agora que você me explicou, eu assisti de novo a live, falei, gente, agora entendi, sabe? Então, esse que é o diferencial também, né? De a gente trazer essa praticidade, né, para a pessoa, de maneira que qualquer pessoa consiga entender essa tecnologia que é extremamente importante. Uhum. Ok. Então, pelo que eu entendi, a democratização do conhecimento também é importante para você. Da mesma maneira que você achou muito bonita a democratização da possibilidade de usar a tecnologia de aplicação por meio do drone, né? Deixou de É, ser mais uma coisa mais para alguns, né, que tinham avião. Vem a democratização aí também, né? Dessa maneira, dessa outra sim, maneira. Muito bom. E você já falou que é obrigatório, pelo menos da dupla, né, ter um deles que tem essa certificação. Mas para quem mais poderia ser? Além desse, quem mais se sente que poderia ter benefício com o tá. cargo? Para uma pessoa que é prestadora de serviço, como eu já fui, os meus pilotos, todos eles, né, tinham o CAR. Isso acaba sendo importante porque quando você vê, já passou 2 anos, você vai ter que dar férias, aí você vai ter que arrumar uma outra pessoa para cobrir essas férias, então fica muito prático quando os dois têm, porque, mas completando a sua pergunta, também é muito interessante para produtor, ou a pessoa que toma as decisões dessa aplicação, pode ser o gerente, pode ser o monitor, pode ser o produtor, pode ser todo mundo, até os consultores, né? Já tiveram várias fazendas que fizeram isso, sabe? Quando chamaram meu treinamento, colocaram todo mundo na sala, desde o trator, do tratorista, do monitor, do gerente, o próprio produtor estava lá, o irmão dele também. E foi muito interessante, porque aí a conversa fica. Todo mundo tem a mesma base e começa a pensar a partir disso. Uhum. E aí é muito interessante, porque quando um deles não participa, e tem lá, por exemplo, tem que pulverizar 3 ou 4 metros, por exemplo, no drone a cada drone vai ter esses intervalos que precisam ser definidos, né? Mas o meu, por exemplo, na época era isso. 3 a 4 metros de altura, por exemplo, da col. E aí, quando a pessoa não participava, por exemplo, de um treinamento e vinha depois, e estava todo mundo entendendo que aquilo ali que faz chegar, a gente conseguia comprovar isso e tal, a pessoa falou, você viu, mas tem que passar bem pertinho, assim, para a hélice colocar para baixo.
né? Então, quando você tem, se dentro da fazenda acontece esse tipo de coisa, no meio da aplicação está acontecendo, chega alguém e dá uma opinião diferente ali, pronto, você já não vai fazer essa técnica, sabe? Você já não vai. E se essa pessoa tem, por exemplo, mais autoridade do que, vamos dizer, a pessoa que fez o CAR, que entendeu tudo isso, que está fazendo certo, mas o outro na hierarquia tem uma posição maior, fica difícil de você falar, né? Olha, tecnicamente melhor é assim. Como é que você vai falar se tem uma outra pessoa que manda mais que você, né? Então tem uma importância bem grande para a gente não ficar, a gente no campo, a gente não tem tempo de ficar discutindo isso. Daí não é a hora mais. Daí você tem que fazer aplicação porque está vindo chuva, ou tem que fazer aplicação porque é naquele momento. E então isso é uma coisa prática que você economiza muito tempo, fica todo mundo alinhado. E é importante até na hora da compra do insumos. Se eu sei que eu vou colocar será que não é mais interessante eu colocar insumos que são de uma dosagem melhor, ou que são melhores elaborados, que na formulação acontece do melhor jeito? Então, acontece várias decisões, né, numa fazenda a partir do momento que a pessoa entende essa tecnologia de aplicação, né? Por exemplo, assim, uma das coisas é a importância de você usar um óleo com adjuvante dentro para ficar uma boa formulação. Se a pessoa não faz parte não participa desse conceito todo, ela vai falar assim: ah, eu compro um óleo de algodão bruto lá porque é mais barato. E aí, esse óleo, se você põe na formulação, em menos de 1 minuto ele separa. Quer dizer, todo o benefício que ia trazer por uma decisão, né, que pensando só em preço, acaba que não sendo uma decisão tecnicamente errada, porque aquele óleo daquele jeito ele não está misturando, né? Com a água, com a formulação. Então, esses são alguns de muitos exemplos que eu poderia dar de como é importante que todos da fazenda que têm tomada de decisão para esse controle fitossanitário tem um benefício bem grande. Ele pode economizar de fato muito dinheiro. Tanto é que teve produtores no controle de ferrugem, por exemplo, na uva de suco, conseguiram reduzir em 50% uma das aplicações, só porque Uhum. entenderam essa técnica, conseguiram controlar muito melhor. Então, diminuiu as reentradas. Além disso, diminuiu o número de fungicidas dentro de cada aplicação. Então, o número de financeiro que você economiza depois que você entende é fantástico. Então, Uhum. tem muito benefício o produtor também investir nesse conhecimento, né? E é muito interessante, porque as pessoas ficam bastante impactadas mesmo, como eu também fiquei. Tanto é que eu mudei a minha vida, falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, porque é aí que está o dinheiro, porque eu justamente fui produtora rural. Uhum. Então, é uma opção da pessoa agora também conhecer essa tecnologia, se tiver interesse online, ou pode me contratar também para treinamento, mas que é importante, então, seja a pessoa prestador de serviço. Ele é um prestador de serviço e a pessoa lá é obrigado, os funcionários dele, por exemplo, são obrigados a fazer o CAR. É importante ele também participar disso daí, porque ele vai entender o que que o funcionário dele agora se capacitou, está entendendo, e ele também vai entender, e isso vai ser bom para ele, que vai ter mais rendimento operacional, ele vai entregar um baita resultado para o cliente dele, e não é tanto tempo, né? Não é uma faculdade de 5 anos, né? Então, você consegue evoluir rápido, assim, o seu patamar de entrega. Então, É ele pode ser possível. bom para produtor, para prestador de serviço, para quem e para o próprio pessoa que vai trabalhar no dia a dia, né? Ideal, inclusive, que seja dupla, porque uma hora ele vai tirar férias, um dos dois. Então, sempre tem que ter um que tem. Então, são todas essas pessoas que podem ser beneficiadas por esse conhecimento. Então, a gente poderia dizer que, especialmente para o produtor, que é como se fosse uma. E para todos aqueles que acabam estando ligados nessa área, né? É como se fosse o divisor de águas na vida da pessoa, um conhecimento que pode, se o caminho antigo pode eventualmente levar para a escassez, esse caminho novo pode levar para a prosperidade, a gente pode dizer alguma coisa nesse sentido? Pode, inclusive eu tive muitos feedbacks, sabe? Teve uma vez já um senhor de uns 62 anos, já dei esse treinamento, e ele falou assim: Regina,
Você abriu minha cabeça com um machado, querendo dizer que ele era um cabeça dura, veio cheio de tecnologia de educação, já ouvi muito disso. Aí ele me ouviu, ele disse, você conseguiu abrir a minha cabeça. E isso eu escuto direto, sabe? Nossa, abriu minha mente, agora consegui entender e vou conseguir argumentar. Teve um peruano, né, que eu fui no Peru dar um treinamento, e ele falou assim, e aí, o que que você... Ele já trabalhava com drone, sabe? Ele falou assim, eu trouxe alguma coisa nova para você? Ele falou assim, nossa, foi como se eu tivesse descoberto fogo. Eu achei fantástico, assim, porque eu sei desse impacto, porque eu também vivi. Fui produtora rural. De repente você faz uma técnica que aplica 1 litro por hectare, produto puro. Aí, primeiro que, né, se não tivesse dado certo, eles iam cortar minha cabeça, né? Porque eu que coordenei esse projeto e tal. E, e daí deu certo, né? Então é contraintuitivo algumas coisas, mas a gente prova que a gota chega lá, né? Então, e aí tem várias pegadinhas, né? A ausência de evidência não é evidência da ausência. Então, por exemplo, papel hidrossensível não é o melhor amigo para mostrar essa técnica. E às vezes a pessoa vai com uma ferramenta para essa técnica, ela é errada. Daí não vê a gota e pensa que não está chegando, né? E está jogando uma Ferrari de uma solução que pode economizar muito dinheiro fora porque não tem esse conhecimento todo de como que avalia uma aplicação dessa, né? Então, assim, é muito impactante, sabe? Os retornos que eu tenho de produtores, né? E eu sei disso porque eu fui produtora e mudei minha vida por causa dessa tecnologia de aplicação e eu sei o quanto ele pode trazer de economia e também um resultado maior. Então, você ganha de muitos lados. Uhum. Ok? E os benefícios nós já falamos. O que que é o diferencial? Se você puder dar uma resumida, assim, o que que você entende que é o diferencial do CAR dado pela Regina? Bom, primeiro que eu trago todos os exemplos práticos de como que acontece, eu explico de uma maneira super fácil de entender, as pessoas conseguem entender e é tão interessante que conforme eu vou explicando, a pessoa vai entendendo e ela vem com perguntas. E aí eu explico com exemplo prático e depois eu comprovo por que que é assim que acontece. Então, e tem um lado científico também de que qual é a fórmula que chega nesses números e tal, mas antes disso a gente mostrou de exemplo prático comprovando mesmo, né? Então fica de um jeito muito simples, porque eu fiz isso na prática, tanto com avião como com drone, muito com drone, em muitas culturas para praga, para doença, para planta daninha, né? Então, acaba que é é muito prático, né? Esse meu online, sabe? Então, aí as pessoas saem dali entendendo que a gente está falando de tecnologia de aplicação, está falando de produto químico, mas nós estamos falando como que faz para usar menos isso. Porque quanto mais você aplica, aumenta a dosagem, põe mais do que um produto, porque não deu certo, a planta tem que metabolizar tudo aquilo. E ela acaba que gasta energia fazendo isso, produz mais açúcar, daí vem mais praga ainda, ou doença, ela fica mais suscetível, né? Então, a hora que você vê, você está pulverizando e reentrando, e é dinheiro que está envolvido nisso, né? Então, o que eu tenho como propósito é como usar melhor essa ferramenta, tanto o drone como esses produtos, voltado para cada tipo de alvo, e de uma maneira muito prática, com o objetivo de pulverizar menos. Uhum. Então, às vezes a pessoa pensa que tecnologia de aplicação não né? Às vezes temos polaridades também, né? Ah, não quero produto químico, então eu vou por orgânico, né? E o que eu estou querendo dizer é como que nós vamos fazer esse caminho do meio, que às vezes não dá para você mudar desse jeito, mas tem muito dinheiro envolvido de você fazer esse caminho do meio, que é o que eu proponho, que esse é o meu diferencial, né? Então, eu tenho certeza que a pessoa que me escuta, que tem o meu treinamento, ela consegue, e põe isso em prática, consegue receber 1.000 vezes ou muito mais que isso de volta, né? E, então, é uma, realmente é um dever moral, né? E passar isso e porque eu fui produtora, eu sei na minha pele o que que é você gastar, colher
pagar todo mundo e ainda prestar dinheiro no banco lá para terminar de pagar os demais, né? Então, naquilo que antes eu acreditava que não dava para mexer, que era os 70% insumos e adubo, não, é ali mesmo que você consegue. Então, se você ataca o que é mais maior é o seu custo e conseguir reduzir isso pela metade, por exemplo, é fantástico, é aí que está o dinheiro, né? Uhum. Sem falar que você aumenta a produtividade. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. E o que eu percebo bastante também é que, assim, ó, as pessoas, elas compram um drone, por exemplo, chegou hoje, amanhã ele já quer ir no produtor ou já quer ir fazer uma aplicação e já quer, e daí não dá certo e fala que drone não presta, por exemplo, né? Então, tá tudo muita pressa, muita correria e tal. E cada máquina que você vai comprar, cada drone que você vai comprar, o ideal seria a gente conhecer o que que eu vou avaliar. Põe uma semana aí só com água e óleo e coloca uma velocidade maior, menor, uma altura maior, menor. Depois que você faz o meu treinamento, você vai saber o que observar nessa semana. Nesse caso, você não está causando prejuízo nenhum. Você está fazendo vários testes que te permite ajustes rápidos e você entende o comportamento da sua máquina na neblina, porque todo objeto que voa vai causar uma esteira de arrasto, vai ter uma influência nessa neblina, né? E de maneira que quando você for colocar um produto químico, você já vai entender, bom, se esse é meu alvo, melhor eu fazer assim, se esse é um outro alvo, melhor eu fazer assado. E aquilo que a gente não pode, que é fazer uma gota fina demais, né? Porque aí a gente tem mais chance de deriva e dar problema, né? Pulverizar nessa área e atingir uma outra. Uhum. Então, você começa já a definir de uma maneira bem prática, sem ter causado dano. Então, o meu maior diferencial que eu proponho é economizar a curva de aprendizagem, Uhum. né? Então, também tem dinheiro nisso, também é um investimento inteligente que a pessoa pode fazer, porque todas as coisas que eu já aprendi e aplico no drone, a pessoa pode fazer. Não que eu saiba tudo, obviamente que não, mas ela, por todas as coisas que eu já passei, ela não precisa passar, né? Então, quanto você economiza nisso? Né, que foi o que eu fiz na É. época. Contratei um senhor que sabia, eu sabia a metodologia de quando que eu queria aplicar e onde, mas ele tinha a metodologia como fazer isso de uma maneira rápida e certeira, né? Então a gente economizou muito dinheiro por ter se juntado, né? Criou uma terceira coisa aí que foi fantástica. Então é isso que eu proponho. Ok. Bom, então, pelo que eu entendi da sua fala, você tem um treinamento e tem o CAR, né? O treinamento é um treinamento, você vai um dia num determinado lugar e você faz uma parte teórica e uma parte prática, é isso mesmo? É isso mesmo. Você se desloca até o lugar, né? É, E o CAR, então, o CAR é um pouco diferente, porque ele é um curso certificado pelo MAPA, você é uma instituição homologada pelo MAPA, né, sua empresa, e aí a pessoa tem várias modalidades, tem uma modalidade online, né? E você pode também presencialmente, mas aí são essas 24 horas. isso. Então eu ofereço ela online e ao vivo até esse momento, né? Inclusive, a gente tem um agora, dia 3 de novembro de 2025, né? E desta vez vai acontecer de noite, né? Já fiz online também de dia, conforme a necessidade da empresa que contrata. Posso também fazer presencial e continua sendo homologado pelo mapa, são 24 horas, a gente faz uma prova depois, e a gente pode ou não incluir uma formação nesse presencial da pessoa também aprender a operar o drone, colocar ele em operação. E aí a gente faz com um parceiro, né? Então também tem essa possibilidade. Então você pode tanto escolher só o CAR presencial, o CAR mais piloto presencial também. E por enquanto a gente não tem ainda, mas podemos ter também o CAR no caso, gravado, né? Que daí a pessoa assiste quando ela quiser. Mas nesse momento a gente está priorizando o online. Uhum. E o Ok. treinamento, ele acontece, eu vou para qualquer lugar, já viajei quase todos os estados do Brasil fazendo esse treinamento.
Atendi empresas, cooperativas, produtores que têm uma produção mais verticalizada, mas também produtores de soja, de milho, de algodão, de coco, né, de café, de citros. Importante falar que eu também já fui validada pela própria Fundecitrus no controle de psilídeo com 90%, 99% de controle, né? E então isso é muito importante porque um drone e um mesmo produto já controlou só 70, essa mesma praga que é uma dor de cabeça. Então, é importante a gente saber essa qualidade de neblina, porque mudou o drone, ou aquele mesmo drone, se a pessoa não saber selecionar o tamanho de gota de maior eficiência, ele pode ter essa diferença de controle, né? Que numa praga como essa é imperdoável. Então, a gente precisa maximizar isso tudo, né? Então, isso é muito importante. E aí eu faço, então, os treinamentos também, atendendo diversas instituições e produtores. Vou até o local, faço, então, essa tecnologia, a parte teórica, na parte da manhã, que a gente tem muita troca. Pode durar, em 1 hora e meia eu consigo falar, mas tem tanta troca, as pessoas participam tanto, que isso passa a ser 3 horas e as pessoas nem vê o tempo passar e começam a pensar junto. É muito bonito o efeito que tem. E na parte da tarde a gente vai ver aquilo na prática. É fantástico. Eu gosto muito também. Então a gente também faz isso, é uma opção. E o CAR é o que eu já falei, que no caso é online, que a gente vai fazer o próximo agora, dia 13 de novembro de 2025. Uhum. Ok. O próximo CAR, ele começa dia 3 e ele vai durar a semana inteira? É de À noite? segunda a sexta, das 6 às 10 da noite, sábado de manhã ainda tem um pouco de teórica, e sábado à tarde é a prova, mas faz bem rápido, em 1 hora eu já termino. Mas tem 4 horas para fazer essa prova. É Uhum. homologada pelo mapa, geralmente o certificado demora 15 dias para sair. Ok. Tá certo. Então, a sua grade, vamos dizer, de serviços é o treinamento, que é o seu primeiro produto, né? Primeiro serviço, na verdade, né? Primeiro serviço, que é esse que você criou, que foi uma criação sua. Depois surgiu o CAR, e hoje em dia você tem, então, o treinamento presencial, que é de um dia. Você tem o CAR, que dura 24 horas, e mais as 4 horas de prova, que você tem um online já disponível agora, na primeira semana de novembro. Se a pessoa tiver interesse, pode fazer o CAR também, de forma presencial. E a outra forma seria um produto, um serviço novo, que é com uma parceria, seria o CAR, ou o treinamento, que a pessoa preferir, né? Mais o treinamento de piloto. Então, a gente faria como se fosse um combo, né? E você também pode dar consultoria, né? Posso dar consultoria. Os produtores que pegam minha consultoria, eles que conseguiram os melhores resultados. Uhum. De conseguir reduzir 50% das entradas e mais as outras coisas, né? E tem produtor que entendeu tão bem esse controle do psilídeo que está super satisfeito pulverizando com drone. E Uhum. tem produtor que está usando em soja e algodão, milho, que também está muito encantado. Mudaram para 100% para essa metodologia de controle de fitossanitário. Nem tinha avião antes, entendeu perfeitamente e ele falou que está até difícil mensurar o quanto que ele está economizando de defensivo. Então, é muito interessante. Interessante. Muito bem. Então, muito embora hoje a gente esteja falando especificamente do CAR, tem também todos esses outros serviços que estão disponíveis, né, Regina? Isso. E nós estamos, só para a gente ir se encaminhando para o final da nossa live, da nossa entrevista, a gente tem possibilidade de fazer uma promoção, Regina? De um preço especial para as pessoas que estiverem assistindo a live e entrarem em contato pelo direct? Sim, claro, vai ser um prazer, né? Se a pessoa assistir essa live aí, ela vai entre em contato que a gente vai passar o link do cupom com desconto. Ok, Serão pode super entrar. bem-vindos. O importante é a gente passar essa mensagem aí. Ok. Então pode entrar em contato direto pelo direct do Instagram, né? Isso. Ótimo. Muito bom. E também a gente fica à disposição, né, Lina? Se tiver alguma dúvida, é isso? Aí. Alguma outra Dúvidas, necessidade? sugestões são sempre muito bem-vindas.
Muito bom. De outra Então, maneira, a gente pode melhor atender. muito bom. Você queria deixar alguma mensagem final para as pessoas? Dizer que o drone ele tem uma possibilidade de dar uma entrega agronômica fantástica, né? Muitas pessoas, para mim isso é muito importante do ponto de vista de drone, né? Ele não é só um equipamento que voa, ele não é só de não amassar menos, né? Ele pode entregar um resultado agronômico fantástico, tanto de controle como de economia e de maior produção. Então, esse eu acho que tem que ser o foco, né? E tem que entender quais são esses princípios. Não é difícil, mas sozinho você não vai conseguir entender tão rápido, né? E quando você entende a lógica de uma maneira bem rápida, você consegue partir para essa qualidade de aplicação, né? Então, você pode economizar muito recurso, tempo e entregar um resultado agronômico mesmo diferente, né? E que a Uhum, agricultura está precisando disso. A gente precisa reduzir custos, né? Ele está no momento que os juros estão altos, os preços das commodities estão baixos, né? Então, se a gente consegue, nesse momento, tornar viável uma cultura, economicamente mesmo, eu acho que tem uma função social, inclusive, uhum, fantástica, né? Então, a gente tem uma grande ferramenta na mão. E de não ser precipitado, né? Não é porque pulverizou lá e ficou uma faixa tal, drone não presta, né? Não, tem como usar essa ferramenta de um jeito muito bom. uhum. Ótimo. Muito obrigada, então, Regina, pela sua Obrigada disponibilidade, você, obrigada Erna. pelas pessoas também pela presença e um grande abraço. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau.